valorize, cuide das coisas, ainda que muita gente ache que seja pequeno, mas cuide como se fosse grande, porque Deus está te preparando para colocar no muito. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. Que eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o levita Rony Silva, do Ministério Apostólico Betel Sede. Que Deus continue, Rony, te abençoando. Quero agradecer também aos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer à Academia WF,
através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero agradecer a Coffee 10, através da Bel Rocha, e a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue, Alexandre, te abençoando. Gente, quero também fazer um pedido especial para vocês que está aí nos acompanhando. Siga a gente nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram. E Conectados em Fé no Instagram. E olha, se inscreve também aqui no canal A TV da Gente e ativa as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Voltamos. Em Salmos 116, 12, diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. Tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é coração rendido. Esse salmo nos convida a uma reflexão profunda sobre gratidão, amor e devoção. Em vez de uma retribuição material, a melhor resposta à imensidão dos feitos divinos é a entrega sincera da própria vida, traduzida em adoração, serviço ao próximo e obediência. Ele também revela o coração de um ser humano que reconhece a sua total dependência de Deus. Quando olhamos para nossa trajetória, percebemos que o fôlego, a saúde, o sustento e os livramentos diários são dádivas imerecidas. Diante de tanto cuidado, qualquer oferta de bens materiais parece insuficiente, pois o próprio Deus é o dono de tudo. Quando compreendemos a magnitude da sua graça, que nos tira da escuridão e nos guia para a luz, a única resposta lógica e transformadora é entregarmos-nos por inteiro. Assim, a nossa existência passa a ser a própria resposta à pergunta do salmista: viver para a glória daquele que nos abençoou. Glória a Deus! E olha, gente, convidado desta manhã de sexta-feira maravilhosa é natural de Maceió, filho de Adelmo e Carmelita, casado com Iole, e tem 4 filhos: Arthur, Leanderson, Lucas e Arielle. É advogado, cabeleireiro e radialista. Congrega e coopera como auxiliar da Assembleia de Deus, Jatiuca, Maceió. Glória a Deus! Quem é o convidado desta manhã de sexta-feira? Produção. O nosso convidado, Ariel Fernandes Duarte. Doutor Ariel, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ariel. Bom dia, olha, obrigado, viu? Já me emocionei ali com esses nomes que vocês mostraram aí em tela. E eu quero agradecer a Deus por essa tão grande oportunidade de estar aqui na TV A Gente, né? A TV da Gente. A TV da Gente. Eu gostei também muito sugestivo, a TV da Gente, no programa Conectados em Fé, aqui com a missionária
é Yara Mesquita. E é uma alegria, através do nosso querido irmão Felipe Campos, né, que é meu amigo pessoal, juntamente com a sua esposa, sua família, e a gente está aqui para tentar colaborar, ser parte da boca de Deus, né? Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus! É uma honra ter o senhor nesta manhã conosco, no Conectados em Fé. Já quero também agradecer ao doutor Felipe, que está aqui conosco, que Deus continue, Felipe, te abençoando, né? Você tem sido essa ponte, esse canal de bênção para o Conectados em Fé. Doutor, mediante o tema que nós lemos, o salmista, ele pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. No cenário atual, quais são os milagres silenciosos do dia a dia, que sempre nos acontece, né? Que mais nos esquecemos, muitas vezes, de agradecer ao Senhor. Pois é, o próprio salmista, ele no capítulo 51, especialmente, todo o capítulo 51, mas eu vou me deter ao verso 16 e o verso 17, ele estava numa situação muito difícil de reconhecimento do estado ruim dele, né? Do estado pecaminoso, e ele disse quase o mesmo que a senhora acabou de citar. Ele disse que o Senhor, ele não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Aí no 17 ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então o salmista ele disse, olha, se fosse por sacrifício, até eu daria. Fosse apenas para jejuar, me consagrar, andar alguns quilômetros a pé, se fosse para fazer alguma bondade apenas para as pessoas, para justificar a graça dele na minha vida, eu os daria. Mas ele disse, mas não é isso que Deus se agrada, ele se agrada de um coração contrito, reconhecido da sua pequenez, insignificância, de um reconhecimento que não tem capacidade intelectual, capacidade técnica de ser o que é. E eu faço minhas essas palavras. Eu não tinha a mínima condição de ser o que eu sou. Ou, pelo menos, de ser o que as pessoas dizem que eu sou. Porque lá no meu interior, lá no íntimo do meu ser, e não há aqui uma demagogia, um reconhecimento verdadeiro, eu não teria a mínima capacidade de ser o que eu sou, de ter o que eu tenho, né? De ter o reconhecimento pela sociedade, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, esse reconhecimento. Eu não teria, eu tenho isso para Deus todos os dias. E aí quando me perguntam, uma pergunta também um pouco difícil de ser respondida, os milagres ocultos, né? A gente fica esperando, muitas vezes, acontecer algo extraordinário, aparecer talvez uns cabras da orelha grande, assim, disco voador, fogo no céu, quando há coisas que aparentemente são simples e a gente não agradece. Verdade. Os livramentos ocultos. A gente vinha de moto, juntamente aí, Felipe Campos numa moto, eu em outra moto, e às vezes eu venho curtindo a capacidade da percepção de olhar no retrovisor. Aí endoidou, foi Ariel. Isso aí você já faz há tantas décadas, há tantos anos. E às vezes a gente não agradece a Deus por saber olhar no retrovisor. Eu sou cabeleireiro, me perguntaram aqui agora há pouco, mais ou menos quantos anos eu tinha, eu vou ter que revelar parte disso. Eu sou cabeleireiro há mais ou menos 40 anos e há 2 anos eu me vi agradecendo a Deus porque eu sei cortar cabelo. E olha aqui, gente,
Pense num negocinho difícil, é cortar cabelo. Ó, e o Ariel sabe cortar cabelo. E o Ariel detém a ciência do corte. Sabe? A lei que rege, que regula, que faz a gente desenvolver um corte de cabelo em uma mulher, um corte de cabelo em um homem. Principalmente numa mulher. Então, Deus, eu sei cortar cabelo. E eu dizendo isso para Deus. Algumas vezes eu já me vi agradecendo a Deus porque eu sei olhar no retrovisor, sei o tempo de passar a marcha. Olha que coisa, né? Aleluia. Que coisa. Quantas coisas a gente vê hoje na vida real, aquilo que a gente só tinha em filmes de ficção. E é a capacidade que Deus dotou o homem e a mulher. Uma vez eu disse assim para Deus, Deus, me capacite para tal. E eu meio que levei uma bronca. Lhe capacitar? Você já é capacitado. Ó. Deus deu a cada ser humano, quando ele nasce, um chip. E observem que esse chip não é dado para o crente da Casa Apostólica, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, ou do católico. Esse chip é dado a todo ser humano quando ele nasce. Aleluia. Por isso que a capacidade de prosperar não é exclusiva daquele que se diz filho de Deus. É de todo aquele que entende que pode todas as coisas. Verdade. Então, quando a gente passa a perceber que tem coisas que Pedro chamou de simples e Jesus o repreendeu, não chame de simples aquilo que Deus ungiu. E às vezes a gente não valoriza as supostas pequenas coisas que a gente tem, que a gente já tem. Fica tão vibrado, tão louco, tão inconsciente, inconsistente, e é o que chamam de depressão, de ansiedade por algo que ainda não conquistou, que esquece as bênçãos que Deus já nos proporcionou. Aleluia, então não posso nem dizer quantos e quais são os milagres, porque são muitos. Basta agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é, que não tem nenhuma dúvida que Deus vai lhe colocar no muito. Glória a Deus! Aleluia! É desse jeito, gente. O doutor falou algo aí muito assim, interessante, né, que nós precisamos reconhecer. Né? Ele disse que agradecer a Deus porque ele sabe cortar cabelo, né? O Senhor o capacitou. Né? Então, é entender que nós precisamos do Senhor, que é Ele que nos dá, né? É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá um dom, tudo vem dEle, aleluia. Então, que eu e você, a cada dia, venhamos ser, sim, né? Pessoas que venhamos ter o coração agradecidos. Agradecer porque acordou. Agradecer porque você foi dormir. Deus te deu um sono reparador, uma noite tranquila, uma noite de paz. E ao amanhecer, Ele preparou o sol para você. Ou então até a chuva, mas te despertou, te deu mais um dia. Né? Você está aí com o teu fôlego de vida, que não é nosso, mas é dele, pertence a Ele. Então, temos motivo, né, todos os dias, a cada momento, de agradecer ao Eterno por suas infinitas misericórdias, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor imerecido nas nossas vidas. Glória a Deus. Doutor, na sua jornada, qual foi o momento mais marcante que essa pergunta que darei ao Senhor, que o salmista fez, ecoou forte no teu coração? Eu gostaria até de fazer um complemento que parece uma brincadeira do que é ser grato e o milagre. Quantas vezes a gente agradece a Deus, parece uma brincadeira, mas não é brincadeira, agradece a Deus por fazer a necessidade fisiológica. Isso. Ó, é verdade. É muito forte isso. Muito forte. A gente só sabe o que é isso quem precisa fazer e não consegue. E não consegue, verdade. Eu vi um médico famoso, ele todo cheio de aparelhos, câncer terminal, e ele dizendo que estava sentindo falta de entrar no chuveiro e sentir a água bater no seu corpo. Um cara novo, 50 e poucos anos, 2 meses depois, ou foi 2 semanas depois, ele faleceu.
E aí eu disse, meu Deus, e às vezes a gente esquece, a gente está fazendo uma necessidade, o organismo funcionando tudo direito, e a gente está ali sem agradecer a Deus pela perfeição do nosso organismo. Verdade. Só sabe o que eu estou falando quem quer fazer e não consegue. Não consegue. Mas, perdão, foi só para fazer um complemento de algo tão aparentemente simples, mas não é simples. Pois é, então, como podemos demonstrar? Repete a pergunta, por gentileza. Na sua jornada, né, qual foi o momento mais marcante em que essa pergunta do salmista, que darei eu ao Senhor, ecoou assim, de uma forma forte no seu coração? Alguns vários momentos, né? Um dos momentos foi quando primeiro que a gente tem que desejar algo, sonhar. O Augusto Cury disse que uma mente saudável, ela é uma usina de sonhos. Então, quando a gente para de sonhar, é como se a gente estivesse morto. Então, a gente foi muito ensinado, muito instruído a não desejar muito, porque poderia ser ambição, né? Olho grande ou algo do tipo. E, na verdade, isso não tem nada a ver com ambição do aspecto ruim, né? É o ser humano, a gente tem 10 e quer 20, tem 20 e quer 40, é absolutamente normal, porque Deus é um Deus de movimento. E aí, quando eu me tornei um dos cabeleireiros mais conhecidos de Alagoas e tive um dos maiores salões do estado de Alagoas, eu que vim de uma família extremamente pobre, muito pobre, e tudo aquilo já era realização daquilo que eu desejei. Eu faço assim porque é como se fosse gestação, gravidez. Desejei, almejei, alguém me apresentou e a partir daquele momento eu desejei. E aí quando eu começou a se concretizar isso na minha vida, eu comecei a me beliscar, né? Mas eu era cabeleireiro porque quando vocês colocaram aí o nome da minha mãe na tela, Carmelita, aí me deu um tanto de emoção, porque a minha mãe, ela foi a entusiasta, né? Ela me empurrou para ser cabeleireiro. E eu não sabia nem o que era cabeleireiro, porque eu era muito pobre. Aos 14 anos, eu fui trabalhar em salão de beleza, varrendo o salão. E eu brinco dizendo que eu era superintendente internacional da vassoura, porque quem varria aquele salão era eu. Aos 16 fiz curso, e aos 18, e aí se alguém quiser dizer que é capacidade, eu vou contestar sempre. Aos 18, eu estava sendo convidado para ser instrutor de cabeleireiros no Senac, Glória a Deus. onde passei quase 10 anos e posteriormente me tornei vice-presidente daquela instituição. Então, se alguém me disser que o cara com 18 anos tem algum tipo de capacidade intelectual, técnica ou de vida, não tem, é um menino ainda. Mas Deus preparou aquilo ali para mim. E quando ele prepara, meu filho, ele muda a lei, ele muda tudo, mas a coisa vai acontecer. E aí, quando eu me tornei instrutor daquela instituição, e eu passei a compreender a importância da minha profissão, que eu podia ser uma pessoa... Eu vou falar a palavra para você entender. Eu não vou ser muito indireto, não vou ser logo direto. Com a profissão de cabeleireiro, eu poderia ser rico. Quando aquilo entrou em mim, que foi o espírito empreendedor que Deus me deu, eu comecei a preparar na minha mente, no meu coração, porque passei a ter um espírito empreendedor, de ter um dos maiores salões de Alagoas e ter um dos cortes de cabelo mais caros de Alagoas. E isso aconteceu na minha vida. Então aquilo eu fui muito grato a Deus. E quando eu começo a achar que isso é simples, eu me belisco e digo, não é simples. Porque você desejou ter uma agenda cheia. Se você tem, agora não reclame, né? Então eu comecei a valorizar. Quando eu vou esquecendo da bênção, eu tenho que me beliscar e perceber que eu tenho aquilo. Porque aquilo vai refletir gratidão a Deus. E quando a gente não é grato pelas coisas que a gente tem, isso significa o contrário, é ingratidão. Verdade. E a ingratidão machuca o coração de Deus. E a ingratidão fecha portas para que a gente possa alcançar algo maior na vida, se tornar algo grande na vida. Então, foi essa parte da profissão. Mas eu era cabeleireiro, mas eu não queria ser cabeleireiro, eu queria ser polícia, né, Felipe?
Eu queria ser polícia, meu sonho era ser polícia. Mas para ser polícia eu tinha que estudar. E eu não estudei. Por isso que a minha mãe dizia, você tem que aprender uma profissão. E aí quando eu percebi que eu só podia ainda ser cabeleireiro, porque assim, eu brinco com as pessoas e falo, como cabeleireiro eu sou doutor. Eu tenho pós-doutorado em cabelo. Porque quem me deu pós-doutorado foi ele. Aleluia. Se quiser questionar alguma coisa, vá questionar com ele. Porque ele tem foi até quem o me louvor, deu. né? Pois é. Assim. Então, assim, como cabeleireiro, Deus me deu um dom, uma capacidade de entender, de perceber, uma capacidade de repassar essa coisa do que é o cabelo, do que é a autoestima, do que é cuidar da autoestima das pessoas. Mas eu só podia ser cabeleireiro. Brinquei na minha igreja uma vez, eu falei, olha, eu acho que para mim era muito mais fácil ser presidente da República, porque eu também milito na área política, ser presidente da República do que ser advogado. Porque depois de 17, 18 anos, eu conheci um cara chamado advogado criminalista. Aí eu me apaixonei por essa profissão. Poxa, que negócio bom, advogado criminalista, viver na defesa de alguém, brigar com alguém, entrar na delegacia. O Felipe sabe, a coisa mais apaixonada, uma das coisas que eu mais tenho prazer é de estar no presídio. Olha que coisa, tá dentro de uma delegacia, não é coisa de doido um negócio desse? Mas eu tenho muito prazer de estar ali, porque parece que eu nasci advogado criminalista, parece que eu nasci para defender as pessoas. E isso tem um fundo, tem um aspecto muito espiritual. Mas eu não podia ser advogado, porque para ser advogado eu tinha que estudar 5 anos. E estudar 5 anos eu não aprendi, eu não estudei quando eu era pequeno. E aí não vou contar a história toda, um dia se quiser me convidar outra vez, eu vou contar toda a história. Quando eu me vi dentro de uma sala de aula de direito, eu não posso contar como é que foi esse negócio, eu me beliscava, literalmente, às vezes eu fazia assim, ninguém percebia, mas eu me beliscava. Eu estou aqui mesmo? Sou eu que estou dentro de uma sala de aula de direito? E lógico, imagine os senhores e as senhoras que eu fui fazer o curso, mas eu tinha certeza que nem tentar fazer esse negócio de exame da ordem, exame da OAB, eu jamais imaginei que eu ia fazer. Eu vou fazer o curso porque quando todo mundo me perguntar, eu digo, eu fui estudante de direito, né? Se eu não conseguir concluir, mas eu ia dizer, eu estudei direito, né? Terminar direito era um sonho quase impossível. E quando chegou no meio do curso, eu já estava na maloqueiragem, né? Com os colegas e com as colegas. Eu disse, ei, quando terminar esse curso, eu vou fazer essa prova. E se o goleiro vacilar, eu boto a bola para dentro. E não é que o negócio deu certo? O goleiro vacilou, botei a bola para dentro. Hoje também eu sou advogado, tenho escritório de advocacia e advogado criminalista. Portanto, os momentos mais que eu chorei muito foi quando eu passei no exame da ordem. E outra coisa, eu vou ter que falar isso agora. Eu fiz 3 vezes o exame, né? E quando eu ia fazer a segunda parte, porque eu tinha dificuldade de escrever, e ainda hoje tenho bastante dificuldades, me esforço bastante para tal, eu era reprovado na segunda fase, porque eu tinha que fazer uma peça com 150 linhas, né, Felipe? E aí eu era reprovado. Só que quando ia sair o resultado amanhã, eu tinha uma carteirinha de estagiário da OAB. Aliás, eu sou o único que fiz 3 juramentos, 3 vezes. Primeiro, 7º período, para pegar aquela carteirinha que só pode pegar matriculado no 7º período. Já como bacharel em Direito, a OAB diz que não pode ter a carteira de estagiário, mas é mentira, pode, porque o artigo 9º do Estatuto da Ordem, parágrafo 4º, diz que o bacharel que queira se inscrever como estagiário, ele pode. E eu fui, acho que destaque até nacional, porque tiveram que perguntar a nacional. Aí depois me ligaram, o secretário-geral da Ordem Alagoas ligou para mim no sábado, lá no salão, passaram o telefone para mim, falei, doutor, como vai, secretário? Tudo bem? Tudo bem. Olha, estou ligando para dizer que pode sim. Eu consultei agora aqui, porque já tinha dito que não pode. Falei, mas eu sei que pode. Você pode providenciar o documento X, Y, já sei quais são os documentos. E eu fiz o juramento pela segunda vez agora como bacharel. E menos um ano depois, eu estava fazendo o juramento agora como advogado. Então,
Quando eu fui pegar, no outro dia era o resultado, eu disse, Deus, eu no espelho, eu no banheiro, sem roupa, eu rindo no espelho, disse assim para Deus, Deus, ó, amanhã é o resultado. Se eu não passar, eu vou ficar muito pé da vida. Mas eu falei a palavra mesmo, né? Olha, Deus, eu vou ficar muito pé. Mas é só por alguns minutos. Porque depois eu jogo a poeira, me ajeito e vou para o próximo exame. E só vou parar, Deus, quando eu passar. E eu disse para Deus, porque a coisa mais difícil eu já tenho, que é esta carteirinha de estagiário que eu posso fazer aquilo que eu mais amo, que é o tribunal do júri. Eu só podia fazer se eu tivesse aquela carteirinha depois de concluído o curso. Então, o que mais me tocou foi ter sido um dos maiores cabeleireiros do estado, do Nordeste. Trabalhei no Nordeste para várias empresas nacionais e internacionais e depois terminar o curso de Direito e principalmente passar no exame da ordem. Hein? Doutor, o senhor falou aí um pouco já de gratidão, de sermos gratos ao Senhor, de reconhecer, né, que é o Senhor que faz todas as coisas nas nossas vidas. Mas como manter um coração genuinamente grato, mesmo quando passamos por momentos de noites escuras, né, momentos de dores ou desertos espirituais? Porque a gente sabe que muitas vezes o Senhor nos faz promessas, né, mas muitas vezes as promessas não chegam no momento que a gente espera. Então, mas como manter esse coração grato ao Senhor? Porque a minha alma está triste. Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Eu também posso falar porque eu passei por tristezas profundas na vida, muito profundas, né? Chorar dentro de um banheiro, no chão de um banheiro, trancar os vidros do carro e chorar e perguntar a Deus até quando. A Bíblia, ela ensina, missionária, a gente... Vou dar uma dica aqui para muita gente que não sabia do que eu vou dizer agora. Você sabia que a Bíblia ensina a gente a ser ator, atriz? A vida, ela não é feita só de realidade. A vida também é feita de representação. Na angústia, na tristeza, tem uma única certeza, que vai passar. Vai passar. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Aí vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Eu estou mal, eu estou ruim, eu estou num profundo abismo de tristeza, de amargura de alma, mas eu consigo manter um sorriso na face. Aleluia. Como é isso, Ariel? Representar. Agora, me prove na Bíblia que a gente pode representar. Eu vou provar. Representar é ser ator mesmo. É quando você está mal por dentro, mas que as pessoas não percebem. É quando você está mal por dentro, mas resta ainda um pouco de sorriso. É quando a gente está mal, está muito triste, a lágrima muitas vezes cai, mas eu fiz isso na minha vida. E eu abria um sorriso e eu sentia o salgado da minha lágrima. Mas aquele sorriso era lembrando que ia passar. Aleluia. Aleluia. Vai passar. Vai passar. Eu pergunto a algumas pessoas que estão muito tristes. Eu digo, que horas você acordou? Acordei 6 horas. Que horas agora? São 3 horas e 23 minutos da tarde. Já se passou. Observe. O problema já ficou mais velho. O problema já ficou menor. E como é isso, Ariel? Representar. Agora me prove na Bíblia. Vou provar. Se no dia da angústia te mostrares frouxo, aí é que a tua angústia será grande. Se no dia da angústia te mostrares, eu fui pesquisar, esse mostrares é realmente representar, missionária. Porque se não fosse representar, ia dizer assim, se no dia da angústia você não for forte, ele não diz assim, é te mostrares, é aparência mesmo. Porque o meu problema não diz respeito a ninguém.
Se eu contasse o meu problema para alguém e alguém pudesse resolver o meu problema, eu ia contar para meio mundo de gente. Mas não vai resolver, meu irmão. Não vai resolver, minha irmã. Agora, quando perguntam como é que você está, Ariel, tudo bem? Tudo bem. Ó, graças a Deus. Mas quando eu dava as costas, era chorando. Quando eu ia dormir, eram as lágrimas caindo. Muitas vezes no chão do banheiro lá do meu estabelecimento, mas quando eu levantava, enxugava as lágrimas. Quando o cliente chegava, eu pegava na mão. Tudo bem, Ariel? Tudo bem, graças a Deus. Eu desconfiava que alguns clientes, missionária, ouvia a minha alma chorando, sabia? Era lá dentro, eu conversando com o cliente ou com a cliente e eu ouvia a minha alma chorar. Não sei se você já passou por isso. Eu ouvia a minha alma chorar, mas ele não precisava saber. Agora, às vezes você não aguenta? Não aguenta. Às vezes dá vontade de desistir? Dá vontade. Por isso que não é a nossa capacidade, é a capacidade de Deus. É a capacidade de Deus, do Senhor na vida da gente. Porque quando eu disse, ó Deus, hoje eu vou chutar o pau da barraca, hoje eu vou dizer para todo mundo que eu tô mal. E um dia o salão cheio, eu fui falar com o juiz, eu não era advogado, era um caso de uma pessoa minha. Hoje não vou esconder de ninguém que eu tô mal. Quem perguntar como é que você tá? Se eu tô mal, tô péssimo, tô destruído, cabelo assanhado, que eu sempre gostei de cabelo assanhado. Quando eu entrei no salão, a recepção cheia, e eu disse pra menina, quem é o primeiro cliente? Era um caba maior do que o Bruno, né? Maior do que o Bruno, caba grandão assim. E eu disse, pode vir, ele me acompanhou, paramos numa parte assim de um corredor, e ele olhou pra mim e disse, você tá tão bonito, Ariel. E em um segundo, missionária, eu achei que ele estava tirando onda com a minha cara. Mas em 1,5 segundos, eu entendi que foi o Espírito Santo Glória a Deus. que me fez bonito naquele momento. Entende isso? Quando você não aguentar mais, aí ele vai estender a mão. Mas ele não gosta de mimimi. Ele não gosta de gente com carinha ele não contempla esse tipo de lágrimas. Ele contempla esse tipo de lágrima, a lágrima da alma, a lágrima do coração. Deus não gosta de mimimi. Tem coisa que é você que tem que resolver. O anjo não vai descer para ir com você para a academia. O anjo não vai para a academia por você. O anjo não vai fazer dieta por você. O anjo não vai fazer com que você diminua o açúcar, diminua o sal. Quem vai ter que fazer é você. Tem coisa que só você pode fazer. Não é Deus que vai mandar um anjo. Eu digo, Deus, eu quero tanto ser malhado, ter o pernão, malhadão, peitão, pernão. E eu jejuei, me consagrei, orei tanto, passei noites orando. E olha a situação do homem magro, seco. E para ser malhado tem que ir para onde? Para academia. Para academia. O anjo não vai por você, não. Verdade. Quer ser advogado, você tem que sentar numa cadeira, meu filho. Não vai poder, não. Tem que estudar. Para ser presidente, você pode até ser analfabeto. É só saber aprender o xadrez da política. Para ser governador, você pode até ser analfabeto. Agora, para ser advogado, você tem que estudar. Para ser médico, você tem que estudar. Para ser engenheiro, tem que estudar. Então, o que você está dizendo com isso, Ariel? Ou você se levanta e faz, o anjo não vai fazer por você. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito, gente. Que manhã maravilhosa. Eu amo esse Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de resposta. É Deus que fala, é Deus que age, é Deus que contempla. É Deus que te conhece no mais profundo do teu ser. E eu já quero dizer para você que está nos assistindo nesta manhã de sexta-feira, que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele está aí te ministrando, contemplando, porque ele conhece teu coração, ele sabe quando a tua alma está aflita, quando você está angustiado, quando você está triste, quando você quer desistir, como foi falado agora há pouco. Mas o Senhor é aquele que te fortalece, que te anima, que te dá ânimo, que te dá força. Então, olha, continua crendo, porque o nosso Deus, ele é fiel. Doutor, como a nossa dedicação e amor ao próximo valida a nossa adoração a Deus? O interessante, o apóstolo Paulo, em
1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 4 diz assim: a minha palavra, o apóstolo Paulo dizendo, a minha palavra e a minha pregação, ela não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Esse demonstração no original é atitude, é ação. A gente precisa aprender a demonstrar. No latim, demonstração é a antum anre, que significa fazer ver, dar a conhecer, comprovar, né? E eu não consigo, porque assim, o amor, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Se eu tenho o amor de Deus na minha vida e isso não é externado em atitude, não sei que amor é esse. Se eu tenho a graça de Deus na minha vida e eu não externo essa graça de Deus na minha vida, eu não sei que amor é esse. E aí, se o Marco Coelho, anotei aqui, diz assim, que o modo como agimos e somos é o teste mais verdadeiro da espiritualidade. Atenção, não são seus vestidos longos, não. Não são seus cabelos brancos. Não é o seu terno, o seu paletó. Não é o seu jeitinho de crente, não. Que demonstra espiritualidade. Ali, a gente vai ver muito isso muda até a voz. nas nossas igrejas. Ali veio uma mulher de Deus. Não, não, não. Ali veio uma mulher de cabelos longos, vestidos longos, às vezes cabelos brancos. Só vai saber se é uma mulher de Deus se pisar no pé dela. Verdade. Só quem sabe se é a mulher de Deus são os vizinhos. São os colegas de trabalho. Só sabe se é uma mulher de Deus a família. Como respeito o meu semelhante? Como reajo a alguém que me incomoda? Como respondo às interrupções de pessoas que não me são simpáticas? Como lido com gente normal em sua confusão anormal? É isso que demonstra. É forte. É o que demonstra ser de Deus ou não. A melhor dedicação da presença de Deus na vida de alguém é a maneira como ele reage às circunstâncias e pessoas. Por isso que eu falei, na adversidade, na amargura, é que você vai separar quem é e quem não é. Quem tem certeza que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor da sua vida, é Ele que está no controle de todas as coisas, ou não? Aí ele diz, a melhor indicação da presença de Deus na vida de alguém é a maneira como ele reage às circunstâncias e pessoas, e não a devoção aparente de aparente e santificada por trejeitos, gestos copiados de pessoas aparentemente espirituais. É forte. É forte. O que acontece? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Uma coisa que Deus me revelou semana passada. Posso revelar? Pode. Eu vou revelar. Segura aí. A história de Jó sempre me incomodou. Eu vou falar só uma partezinha. Da que me incomodou no passado já foi resolvida. Através do pastor, daqui a pouco vou lembrar o nome dele, pastor internacional, ministrando palavra de Deus ali na Jatiuca, Deus me revelou e me tirou todas as dúvidas em relação ao livro de Jó. Aí semana passada eu lendo o livro de Jó, observe, os filhos de Deus estavam para despachar com Deus, para conversar com Deus. Veio Satanás. Esse veio no original é intruso. Ninguém convidou, não. Aí Deus pergunta a Satanás, de onde você vem? Esse veio de rodear a terra e passear por ela. Esse passear é vagabundo, viu? Passear é de quem não tem o que fazer. Esse passear no original lá de Jó é vagabundagem mesmo. E Deus disse, viste o meu servo Jó? Essa é a parte que eu não concordava, mas já foi, aleluia, já foi revelada. Glória a Deus. Depois eu conto. Eu vou deixar para vocês me chamarem e falar sobre isso. Certo. O que acontece? O que me chamou a atenção, mostrei para minha esposa, e olha, mando um beijo para minha esposa e olha,
a mulher da minha vida, minha namorada há 30 anos. Beijo, meu amor. O Satanás é o maior inimigo de Deus. Deus estava conversando com o seu principal inimigo. Isso demonstra equilíbrio, superioridade, tranquilidade. E às vezes a gente fica de mal do filho, da esposa, do pai, da mãe, de um vizinho, de um amigo. Meu amigo há 40 anos, aí fez uma besteira e agora a amizade todinha foi por água abaixo porque ele me machucou, me maltratou. E que valor teve a amizade de 40 anos? Deus conversando com o seu inimigo. Observem isso. Isso dizendo assim pra gente: ei, filhos, tenham calma. Ei, filho, tenham controle. Ei, filho, pra que angústia? Ei, filho, pra que esse aperreio de vida? Pra que essa ansiedade? Agradeça pelo que você tem e prepare o seu coração, a sua vida para o muito, para o maior, para o grande. Mas primeiro, seja grato ao pequeno. Aleluia. Então tá essa revelação aí. Se Deus que é Deus, porque se fosse eu, sinceramente, eu chamava os anjos, os meus seguranças, e mandava dar 12 no peito de Satanás. Pegava uns paralelepípedos bem grandes na cabeça, bem no crânio, pá! Aqui não é seu lugar, rapaz. Deus não fez isso. Aparentemente, Deus conversou com ele. É ensinando pra gente a ter calma diante da adversidade, diante do inimigo. Glória a Deus, teu autocontrole, teu domínio próprio. Domínio próprio. Glória a Deus. Aleluia, gente, é desse jeito. Doutor, qual dessas 3 áreas as pessoas têm tido dificuldade de viver? A adoração, a verdadeira adoração, a obediência ou o serviço, ou por que não o amor ao próximo? Eu até escrevi, eu não gosto muito dessas colocações. A gente está aqui num espaço democrático, né? Às vezes eu sou um pouquinho polêmico, mas nem tanto. A gente vive, eu escuto muito isso, e eu não gosto quando eu escuto isso em pregações, o saudosismo da igreja de ontem e da igreja de hoje. Tem diferença não, porque são as mesmas pessoas. Não as mesmas pessoas, é o mesmo comportamento. Porque o pecado, ele não está em nós em 2026, não. O pecado está em nós, inserido na alma, na vida, no comportamento do ser humano, desde a queda de Adão e Eva. Verdade. Todos nós, nenhum da gente deveria ter a ousadia de dizer que a graça de Deus está na minha vida por méritos meus. Então, a igreja de hoje é a mesma igreja de antes. Vai olhar Atos, João, Atos e outras igrejas. Era o mesmo comportamento, às vezes até pior. Agora, quem é que tem que fazer a diferença? O Ariel, a missionária, o Felipe, esqueci o nome do pastor. César. É o César, é o Bruno, é o Bené. Quem tem que fazer a diferença é a gente, sou eu que tenho que fazer. Só que fazer a diferença não é uma tarefa fácil, porque diz respeito à humildade. E humildade Deus também me revelou. E humildade não é características físicas, jeitinho. Tão humilde, tão humilde, não. Pisa no pé. Pisa no pé. Humildade é abrir mão do seu direito. E abrir mão do direito não é fácil. Quando os amigos de Jó fizeram tudo aquilo com ele, no final, o que foi que Deus fez? Chamou eles, os 3. Você vem aqui, vocês 3, cabra sem vergonha. Vá lá pedir perdão ao meu servo Jó. Ei, volte aqui. E fiquem torcendo que ele perdoe. Porque se ele não perdoar, vocês vão se ver comigo. Foi Deus que disse para os amigos de Jó. O que foi que Jó fez? Perdoou. E era direito de Jó não perdoar? Era direito. Deus ia se meter com isso? Não. Ele ia se ver com Deus. Olha que coisa interessante, né?
Jó perdoou e aqueles homens ficaram livres. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não perdoo. Eu quero a misericórdia de Deus, mas eu não tenho misericórdia. Eu quero o amor de Deus na minha vida, eu quero a graça de Deus, eu quero a contemplação, a prosperidade de Deus na minha vida, mas eu não faço isso por ninguém. Eu quero que Deus me perdoe, mas tem um irmão que me fez mal na igreja e eu tenho dificuldade de perdoá-lo. Percebe isso? Então, não é imitar Deus, não é imitar Jesus. Imitar Jesus. Alguém essa semana disse assim para mim, semana não, foi ontem, foi hoje. Eu falei de um amigo e essa pessoa disse, teu amigo? KKKKK. Isso é meu amigo, rapaz. É só me pare com isso. Isso no telefone. Eu falei, meu amigo. Aí eu digo, o que foi que Jesus disse para Judas? De amigo. Outra frieza, outro poder, outra atitude, equilíbrio. Jesus, na sua onisciência, não sabia que Judas ia o trair? Quando Judas entrou, o que foi que ele disse para Judas? Amigo, a que vieste? E Jesus é falso? Não. Aquele amigo de Jesus que ele falou foi um amigo falso? De falsidade? Não, amigo, a que vieste? Porque a pessoa fez alguma coisa que alguém acha que não é meu amigo, é meu amigo. E eu gosto dele. E é um homem íntegro. Aleluia. Então, respeitar as pessoas, ver Deus na vida das pessoas e entender que eu sou tão pecador quanto aquele miserável. Entender que eu já fiz pior do que ele já fez comigo. E isso é reconhecer a necessidade de Deus. Porque a partir do momento, missionário, que eu aponto para o meu irmão, na minha igreja, na minha casa, é como se eu estivesse dizendo para Deus que eu não preciso do favor dele, que eu não preciso da misericórdia dele, que eu sou autossuficiente e não tem ninguém que é autossuficiente. Não tem pastor, não tem pastora, não tem missionário, missionária, tem ninguém. Quando eu descobri que o pastor e a pastora e o missionário e a missionária, o padre, aquelas pessoas estão sujeitas às mesmas paixões que eu. Eu descobri que na igreja também não é lugar de gente perfeito, não. Verdade. A igreja de Cristo é perfeita. Ninguém sustenta ela, ninguém consegue segurar ela. Ninguém consegue barrar. Mas as pessoas que compõem aquela igreja, as pessoas que vivem ali são pessoas imperfeitas como eu sou imperfeito. Aleluia. Glória. Agora se esforce, se esforçar. Porque abrir mão de um direito não é coisa fácil, não. Verdade. Glória a Deus. Aleluia, gente. Que manhã maravilhosa. Glória a Deus. Que tema poderoso. Aleluia. Doutor, o amor de Deus só faz sentido se ele virar amor ao próximo. O senhor tem uma história, o senhor fala um pouquinho da mãe do senhor, que foi a pessoa que te incentivou, né? Mas o senhor tem alguém, né, que contribuiu, além dela, claro, né? Essa pessoa, ela foi vamos dizer assim, ela estendeu as mãos na sua vida, né? Ela foi um canal de Deus na vida do senhor? Muito forte. Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, e a minha mãe, ela lavava roupa, né? E passava roupa, que chamavam de roupa de ganho, né? E eu, com 10 anos, ficava aguando o jardim de uma das casas que ela trabalhava. A mulher era um pouco mais centrada e tal, mas o dono daquela casa, às vezes mandava eu lavar o carro dele, que o menino de 10 anos sabe lavar carro, mas só para me dar um dinheirinho. E um dia ele me botou no carro dele e saí ali da Pitanguinha e ele me levou, Pitanguinha é um bairro de Maceió, e me levou para o centro para a gente tomar um negócio que eu não conhecia ainda. Um cara chamado sorvete. Eu com 10 anos ainda não tinha tido contato com sorvete e nem sabia o que era, de tão pobre que é. E ali eu tomei aquele sorvete, me encostei no carro com aquele homem, ele comprou o sorvete, me deu um, ficou tomando o outro, e eu joguei a parte que eu mais gosto fora, que eu não sabia que comia, que era a casquinha. A casquinha. Por que você está falando do senhor Ronaldo?
Eu já falei para ele 2 vezes, ele ainda está vivo. E ele disse, não, rapaz, não, é você que... Não, eu sou muito grato ao Senhor. Olha, ele não fez nada com esse objetivo. Eu só tive a oportunidade, com 10 anos de idade, de conhecer alguém próspero financeiramente. Alguém bom. Alguém que com as suas ações me apresentou aos meus olhos algo bom para eu começar a desejar o que é bom. Isso também faz parte de uma palestra que eu ministro nas igrejas. Os 3 passos para o sucesso, que é o V. Ele me apresentou. Eu tinha 10. Aos 16 anos, a minha irmã, que é a esposa do cabeleireiro, que eu trabalhava no salão dele, que já era cabeleireira também, a Binoan, é o nome dessa minha irmã, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela. Ela foi quem forçou a barra para que aos 16 anos de idade eu fizesse o curso de cabeleireiro no Senac, porque não podia, a lei não, o regimento do Senac não permitia, mas permitiu porque ele escreveu. Aleluia. Deus escreveu. Então, a minha irmã Abinoam, a minha mãe, já falei da minha mãe, né? Já pedi para Deus colocar ela numa janelinha para ela me ver. Não sei se Deus fez isso. Se Deus tem como botar ela para me ver, eu não sei se ele fez, não sei. Pode ser que ele tenha mostrado, não sei. As minhas loucuras. E a minha esposa, toda a minha família, meus filhos, e a minha esposa, Iole, porque eu valia 100 e eu dizia para todo mundo que eu valia 10. E ela disse para todo mundo que eu valia 100. Eu achava que eu só valia 100 e ela dizia para todo mundo que ele só vai por 1000. Ele vale 1000. Então a minha mulher, minha esposa, é responsável por toda a parte administrativa e ela é o esteio, assim, é uma pessoa que eu tenho maior gratidão a Deus porque ela também fez eu ser quem eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. O senhor falou algo sobre esse seu Ronaldo, né? Do sorvete, a questão do sorvete. Sim. Na visão dele, ele não fez nada extraordinário, nada grande, vamos dizer assim. Mas para uma criança de 10 anos, que nunca tinha conhecido, nunca tinha tido o prazer, né, de tomar um sorvete, de saber quão é delicioso, quão bom é, né? Isso foi algo extraordinário para o Senhor. Por quê? Porque marcou. Né? Marcou. Faz parte da sua vida, da sua história. E eu tenho certeza que aonde o Senhor for e o Espírito Santo trouxer essa revelação, esse momento, o Senhor sempre vai estar contando isso. E a Bíblia diz que tudo colabora para o bem. Para o bem, né? Mas foi a bondade, né, missionária? A bondade. A bondade daquele homem, sabe? Eu não era nada, eu tinha 10 anos de idade, ele botar no carro dele, vamos ali, Ariel. Eu fui com ele, fui tomar um sorvete, porque o pobre daquela época era pobre miserável, né? Era pobre que não sabia, não conhecia nada, só conhecia do bairro mesmo ali, e olha lá, né? Hoje tem telefone, tem internet, tem tudo, as pessoas sabem de quase tudo. Mas naquela época não. Mas ele levou exatamente sem entender que estava fazendo aquilo. Mas a bondade de fazer algo, de encantar alguém, de fazer algo por alguém, aquilo marcou. E trouxe todo esse fruto para a minha vida. Glória a Deus! Aleluia! E o que eu quero falar com isso, gente? É que o nosso Deus, eu sempre falo isso, não existe o acaso, não existe a coincidência, mas o que existe é o propósito de Deus. Né? Esse testemunho que talvez para alguns seja simples, um sorvete, né? Quantos pobres existem por aí? Mas para quem nesta manhã está nos assistindo, talvez você que tem um sonho, talvez você que conhece alguém, né? que almeja mudar de vida, que almeja ter um futuro melhor, né? Que sonha em sair da dificuldade que esteja vivendo no momento. Quero dizer para você que o nosso Deus, ele é Deus que realiza sonhos, ele é Deus que faz milagres, ele é Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe, ele é aquele que vai lá, traz detrás das malhadas, né? Ele é aquele que pega o improvável, aquele que
talvez ninguém dê nada, talvez alguém olhe e diga, isso aí não tem futuro, isso aí não vai ser nada, isso aí não tem perspectiva de vida nenhuma. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que está nos assistindo hoje, que está vendo esse programa hoje, que Jesus, Ele faz. Então, continua crendo, sonhando, acreditando, se esforçando, como foi falado aqui pelo doutor. Né? Depende de mim e depende de você. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, é você e eu que temos que fazer. Glória a Deus! E eu já quero mandar um abraço nesta manhã de sexta-feira maravilhosa para o Genilson Vieira, o nosso irmão e amigo Laranja. Que Deus continue, Laranja, te abençoando. Para a diaconisa Cleide Rocha, do Ministério Betel. Cleide, que Deus continue te abençoando, minha amada. Vocês estão aí conectados aqui, juntinho conosco, no Conectados em Fé. Doutor, queria que o senhor agora deixasse, mediante o tema, né, uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã. Antes eu quero mandar um abraço para o Felipe, né? Felipe da Ótica Diniz, não é isso? Meu amigo, o Felipe é meu amigo, parceirão, né? E a advogada, a doutora... Jaqueline? A doutora Cota. Doutora Cota, eu falei para ela que estava vindo hoje aqui em São Miguel, mas ela não está aqui, tá? Viajou? Cota Marques. Ela, filha Raquel, um abraço aí. E para o meu amigo Felipe, né? Ótica Diniz. Forte abraço, meu amigo. Bom, eu fiz uma frase há uns 20 e tantos anos, ou mais, uns 30 anos, que assim, quando você for pequeno, tenha jeito de grande. E quando você se tornar grande, continue com algumas características do pequeno. Como é isso, Ariel? Cuide daquilo que você tem como se fosse grande. Se comporte como grande. Ande como grande. Olhe como grande. Muita gente vive reclamando, tem 20, 30 anos reclamando que Deus não abençoa, não abençoa, não abençoa. Continua com aquilo pequeno, com aquele comércio, aquele negócio, não sai daquilo. Às vezes eu fico pensando, e eu até brinco, digo, acho que Deus fica com os braços cruzados, falando, meu filho, eu dei um pouco, você está todo enrolado, toda enrolada, e você quer o grande para quê? Se você está enrolado com o pequeno. Então, cuide do grande, se organize, cuide do pequeno, se organize do pequeno, que Deus vai te colocar no grande. Quando você for pequeno, ajeite, arrume, cuide como se fosse grande. E quando se tornar grande, continue com algumas características do pequeno. E aí, valorize as coisas ao seu redor. Já falei hoje sobre isso. Valorize, cuide das coisas, ainda que muita gente ache que seja pequeno, mas cuide como se fosse grande, porque Deus está te preparando para colocar no muito. Glória a Deus, aleluia! E eu já quero, gente, nesta manhã, agradecer mais uma vez aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através dos meus amados irmãos Ninho e Meire. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. E a COF 10, através da Bel Rocha. E a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Gente, estamos indo para o intervalo, mas olha, não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma
e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, formado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Estamos de volta e agora, gente, estamos indo para o momento do programa que é repleto de emoções, que é o quadro Recordar é Viver. Doutor, estamos agora no quadro Recordar é Viver, que é um quadro cheio de emoções. Se o senhor se emocionar, não se preocupe, porque faz parte desse quadro. E aí, produção, vamos para a nossa primeira foto. E aí, pastor, doutor? Essas fotos, essas imagens. Rapaz, meu Deus do céu. Essa do lado direito, do lado esquerdo, eu era instrutor do Senac, com essa calça meio branca lá em cima, olha que negócio feio da poxa. Essa na parte superior aí, eu era instrutor, por aí eu tinha mais ou menos 18, 19, 20 anos de idade. Essa aqui tá com essa moça sentada e eu fazendo a mão com o cabelo dela, também no Senac, era o salão escola do Senac. E essa aí do lado direito que eu tô com o microfone facial, aí já era fazendo a apresentação, que eu tinha um sonho também de ser técnico, né, de empresas de cosméticos, e quando eu saí do Senac, me tornei técnico dessas empresas nacionais e internacionais. E aí, produção, nossa próxima foto. É muito feia essas fotos. Vixe, meu Deus do céu. Eu e minha esposa. Linda sua esposa. Minha linda esposa. Olha para aí, eu tava novinho, eu tinha uns 29 anos aí. Meu Deus, meu Deus. Cabelo escuro, barba olhando escura. um pouquinho no retrovisor, né? Como o senhor falou, né? Muito bom, muito bom. Glória a Deus. E fui eu que fiz o penteado da minha esposa, eu acho, Ó. né? E a maquiagem também, que eu maquiava, eu fazia cabelo de noiva. Poxa, vou botar ela para assistir isso aí, viu? Com certeza. E aí, produção, ainda tem mais um pouquinho. E aqui essas fotos, essas pessoas, que Deixa recordação eu ver. traz para o senhor, que lembrança traz. Esse tá no meio, o pastor. Pastor de Jair. Eu fiz questão de colocar essas fotos na produção, porque são pessoas que duas delas já estão na glória, e eu quero que o senhor fale em relação a essas pessoas. Rapaz, o pastor de Jair, meu amigo, rapaz, irmã Solange, os meninos, o casal, né, de filhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa, olha aí. Poxa, saudades aí do pastor de Jair, né, rapaz, homem de Deus. E aqui embaixo, o Felipe Campos, Selmo Dourado, Ariel e, eita, acho que o pessoal do... Pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes, lá no... Eita, é verdade. A gente foi levar o pastor para almoçar, rapaz, para jantar depois de um culto. Olha só, que coisa, meu Deus do céu. O senhor não está reconhecendo, mas tá o filho dele que também já está na glória hoje. Qual é deles? É o do meio? Do lado direito? É isso. Olha só, rapaz, tem muitos anos, viu? Os trabalhos que a gente fez, uma cruzada que a gente fez. Eu nem lembrava desse momento. Muito bom, muito bom. Glória Nossa a Deus. produção, ela corre atrás. E aí, Meu produção? Deus. E esse homem de Isso aí é Deus? meu pastor presidente, pastor José Orisvaldo. Aqui em São Miguel ninguém conhece ele não, né? Conhece Só a não, né? cidade toda. Só a cidade toda. Forte abraço para o pastor Orisvaldo, homem de Deus. Glória Além de a Deus. conhecer, o pessoal aqui gosta muito dele. É, né? É muito Um homem- querido aqui em São Miguel. Um o homem pastor íntegro, Orisvaldo. um homem de Deus. Tá aí o homem de Deus, né? Homem de conduta Verdade. ilibada. Glória a Deus. Sabe? E aí, produção? Eita, é forte, né? Pois é, isso aí para mim era uma coisa impossível, né? O tribunal do júri é o que mais me... Inclusive, é terrivelmente cansativo, né? O tribunal do júri, eu fico dias antes com os nervos abalados, né? E os dias posteriores, sendo condenado, pior ainda. Se absolvido, eu ainda fico mal, por conta do estado emocional, porque
eu meio que eu visto a camisa, é como se eu estivesse defendendo um filho meu, é como se eu estivesse defendendo alguém, ainda que não seja, mas como se fosse defendendo alguém justo, sabe? Eu não sei se é um pouco parecido com aquilo que Jesus faz com a gente, né? A gente não presta, merecemos. é pecador, é criminoso, mas ele nos justifica diante do Pai. Esse, para mim, é um dos maiores momentos da minha vida também. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, produção? Aí E pregando na igreja. Essa foto é mais recente. Algumas semanas, uns 2 meses atrás, mais ou menos. Presbítero Vitor, um forte abraço a ele, pastor. Qual é o sentimento que o senhor tem quando Deus te dá a oportunidade de ministrar a palavra dele? Eu tenho algo comigo, né? Não sei se isso acontece com todo mundo, a revelação de Deus para a minha vida, e às vezes revelações que muita gente até contraria, discorda, né? Então, eu amo pregar o evangelho, Deus me deu o dom de gostar de falar, né? Vocês perceberam isso, né? Eu falo demais, eu gosto de falar, eu gosto de ir para cima, onde tiver um microfone, uma câmera filmando uma reportagem, eu estou perto, eu quero estar, eu quero falar. Né? Ainda que eu conheça pouco do tema, eu estudo um pouco ali e gosto de falar sobre tudo, né? Então, Amém. muito emocionante. Eu amo o que Deus tem feito na minha vida. Então, gente, antes da última foto, temos a pergunta da produção. Glória a Deus. Mas antes eu quero mandar um abraço para o irmão Nilo, a irmã Jerusa e toda a sua família que congregam lá na AD Jatiuca. Um abraço, estou com saudades, viu? Todos conectados aqui no Conectados em Fé. Doutor Ariel, quais experiências o senhor tirou do salão de beleza e levou até a sala de audiência? Quais experiências o senhor teve com algum cliente lá no seu salão de beleza que em algum momento o senhor utilizou na sala de júri? Mas que pergunta difícil, viu, César? Essa, viu? Mas observe uma coisa. Quando eu vou cortar um cabelo, é como se eu fosse fazer uma cirurgia. Eu não trato o cliente como cliente, eu trato o cliente no salão como paciente. O cliente vem com um problema e eu tenho que deter, eu tenho que ter, na música chama de repertório técnico e a capacidade técnica de resolver aquele problema. Eu trato, por exemplo, cortar um cabelo ou fazer qualquer procedimento no cabelo como se fosse uma cirurgia mesmo. Né? Eu não sei se vocês viram aí uma moça que esfaqueou o cabeleireiro pelas costas. Vocês viram? Isso tem um mês, mais ou menos, que isso apareceu em todas as redes sociais. Uma cliente que se sentiu lesada pelo trabalho feito no cabelo dela e ela aplicou uma faca e pegou aqui no rapaz. E eu sou cabeleireiro e sou advogado. E eu disse, eu defendo essa mulher. Se ela quiser me contratar, eu defendo ela como advogado e como cabeleireiro. Porque o que eu vi naquele profissional não justifica. Não estou falando o que justifica. Estou falando que ele meio que desconsiderou aquela pessoa. Ele deveria ter conversado com ela, aqui também tem uma mensagem, enfrentar o problema de frente. Deveria ter conversado com ela em outro momento. E não estando ali fazendo um outro cabelo, a moça atrás dele e ele nem aí. Meio que estava desconsiderando a moça. Ou com desdém. As pessoas do lado dele e a moça falando sozinha nas costas dele. E ela se irritou com aquilo e aplicou uma faca na nuca dele. Ele não morreu, tá, gente? Quem não viu isso, ele não morreu. Graças a Deus. E o que você traz disso para o júri? Porque quando eu vou defender um cliente que cometeu um homicídio ou uma tentativa de homicídio, eu me revisto do mesmo sentimento daquela família e daquela pessoa. Agora, por que você faz isso, Ariel? Porque eu já tive na minha alma essa dor. Então eu sei exatamente a dor que aquela mãe, que aquele pai está sentindo. Não estou levando aqui em consideração se a pessoa é culpada ou inocente. Eu defendo aquela pessoa. Né?
Então, eu entro, se eu vou do local do crime, eu me dedico àquela pessoa. Então, a responsabilidade que eu tenho para atender um cliente, que eu vou fazer um corte de cabelo dela, ou resolver o problema dela, do cabelo dela, é o mesmo sentimento que eu tenho para atender aquela pessoa que, se eu falhar, se me descuidar em algum momento, ela pode pegar 20 anos, 30 anos de prisão ou até mais. Então, é a responsabilidade naquilo que você faz. Se você faz algo e você não dá o devido valor àquele negócio, procure dar valor. Procure respeitar. Então, o que é que você quer dizer com isso? Eu respeito o meu cliente como se eu fosse fazer uma cirurgia de alto risco nela. E a mesma coisa é o cliente que me contrata para defendê-lo no âmbito judicial. Amém. Né? Glória a Deus. Então, gente, vamos agora para a nossa última foto. E aí, doutor? Aí é forte, viu? Tá aí, meus filhos, meus 4 filhos, da direita para a esquerda, é o Leanderson, é o mais velho, a Arielle, é a única mulher, depois de mim o Arthur e depois o Lucas. Então são 3 homens e uma mulher. E essa pirralha aqui é a neta, né? Que é filha do Arthur. Mas eu tenho outros filhos dos meus filhos, né? Que eu não gosto muito de falar neto, não, porque ela pensa que a gente é velho, né? Mas são vários filhos dos meus filhos. Tá aí os 3 filhos e a minha amada, minha esposa, essa que tá com esse chapéu aí, ó, do meu lado. E glória a Deus, sou muito feliz com essa família. E é uma família como muitas outras famílias, que tem muita coisa boa. Tem algumas coisas que a gente precisa ir reparando, mas tem muito mais coisas boas do que coisas que possam vir ser ruim. Mas a minha família é uma família abençoada e Deus tem preservado, Deus tem estado com as mãos sobre a minha família. Qual o merecimento? Nenhum merecimento. Mas a minha família é abençoada por Deus e Deus tem nos dado graça. Glória a Deus. Muito obrigado. Então, gente, vocês acabaram de conhecer também essa família linda e abençoada, doutor Ariel. Eu já quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer à Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Quero agradecer a Coffee 10, através da Bel Rocha. E a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue abençoando a tua vida. Gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí. Continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora,
damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer do meu Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória,
para sempre. Amém. Estamos de volta e vamos agora para o momento de fé com a palavra de reflexão do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, queridos irmãos, eu saudo com Shabbat Shalom nesta manhã de sexta-feira. Queridos, a palavra de Deus nos diz que se o homem não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, verso 1 ao 5, nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta da cidade. Queridos, continuando com o nosso tema, minha família, território de milagre, esse é um tema anual. Estamos sempre falando, debatendo sobre ele, mostrando a importância da família, viver em integridade, em santidade, em fidelidade ao Senhor, para que possamos levar às próximas gerações o que de fato é importante dentro do quesito, dentro do conceito, dentro da família. Então, esse texto nos fala deste homem íntegro, desta mulher íntegra, desta família que vive segundo a vontade de Deus. O sábio Salomão, ele nos traz uma palavra muito importante, também relacionada aos filhos. Ele nos diz no livro de Provérbios, capítulo 20, o verso 7, que os filhos dos justos são bem-aventurados. Na verdade, os nossos filhos podem até esquecer os nossos discursos, as nossas pregações, mas raramente eles irão esquecer o seu exemplo, o meu exemplo. Exemplo de homem de Deus, exemplo de servo de Deus, exemplo de esposo, exemplo de pai. Sim, daquele homem que cumpre seus compromissos, seus deveres para com a família e para com a comunidade. Então, queridos, a importância de observar a palavra de Deus, para que sejamos pessoas íntegras, vivamos segundo os parâmetros, porque a integridade ela tem o poder de atrair o favor de Deus para a sua casa, para a sua família. Então, ser íntegro é isto. Sabendo que a sua integridade não elimina problemas. Nós sabemos disso. Não neutraliza batalhas. Não. Mas garante que nas batalhas, garante que nas adversidades, Deus vai estar ali presente. E eu quero trazer aqui a memória da mensagem de domingo, quando falei sobre Abraão, que o Isaac, ao lhe perguntar: pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. Então, isso é ser íntegro. Abraão não estava levando o cordeiro para o monte. Abraão estava levando o filho para o sacrificar a pedido de Deus. Mas enquanto Abraão subia pelo lado do monte, Deus já subia pelo outro lado do monte, providenciando o cordeiro para si.
Ele mesmo providenciou. Ele mesmo providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos salvar. Ele salvou Isaac, salvou Abraão e através de Jesus ele nos salvou. Deus é essa personagem cheia de amor, de graça. Deus é essa pessoa majestosa e que a sua graça nunca há de faltar em nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima semana. Beijo no coração e até sábado. Sábado temos um grande culto. Espero você. Até lá. Sua presença é real aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então o louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Sua presença é real aqui neste lugar, Senhor. Sua presença é real, ela é real aqui neste lugar. Então adorarei, então louvarei, então me renderei, totalmente a ti, amado da minha alma. Então louvarei, eu louvarei, então adorarei, então me renderei, totalmente a ti. Totalmente a ti, Senhor. Totalmente a ti.
Então, gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa. Eu já quero passar as considerações finais para o nosso convidado. Bom, eu quero agradecer, né, ao programa Conectados em Fé, agradecer ao meu amigo Felipe Campos, a toda a equipe aqui da TV, que com muita gentileza, muita presteza, né, nos recebeu. Espero que parte do meu testemunho possa ter servido de alguma forma para algumas pessoas. Se puderem lá, me sigam lá tanto no meu pessoal, que é o Ariel Fernandes, mas o Ariel Cabelo e Corpo está aí também, ó. Isso aí não sou eu que mexo, é o pessoal que mexe. Então eu falo pouco de cabelo aí, tá vendo? Mas essa é a minha filha do meio, né? E então podem seguir aí, dar opinião, enfim, eu não sei como é que é esse negócio aí de internet, então eu sou meio broco para esses negócios, né? Vou falar que eu era, né, Bruno? Era, pronto, tá aí. O nosso Instagram do Salão, mas também tem o Instagram do Ariel Fernandes. Ali eu falo mais da parte da advocacia e falo também da parte política, né? O Ariel Fernandes fala mais da parte política e a advocacia especialmente. E já mandaram um abraço aí para o presbítero Nilo e a irmã Jerusa, né? Eita, marca eles aí, viu? Eu falei mal deles aqui, não foi? Bom, eu quero agradecer. Deus abençoe vocês, muito sucesso. O que precisarem de mim, estarei sempre à disposição. Vai ser sempre uma honra. Amém. Já quero também passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé aqui no canal A TV da Gente. Se inscrevam-se, compartilhe, comente, deixe o seu like. Mas também não deixe de acompanhar a Missionária Mesquita no YouTube e no Instagram. E o Conectados em Fé no Instagram. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que ficaram conosco aí, juntinhos, conectados. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, todo o teu ministério. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Que Deus continue abençoando vocês. E olha, gente, beijo no coração. Quero mandar também um abraço ao nosso apóstolo, a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando vocês. Somos gratos ao Eterno pela cobertura espiritual de vocês nas nossas vidas. Beijo e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti.